Boa noite, está começando mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana Libertas. Você e sua família são muito bem-vindos a esse momento em que nós nos reunimos, cada um nos nossos lares, para oferecer o nosso culto ao Senhor. Eu sei que nem sempre é fácil a gente se concentrar quando está em casa, mas eu peço que você, nesse instante, tente pelo menos se desvencilhar de tudo aquilo que pode roubar a sua atenção, para que a gente possa estar aqui realmente unidos de coração, unidos de alma, unidos aqui diante da beleza do nosso Deus. Eu não sei em que estado você se encontra hoje, eu não sei como tem sido a sua trajetória aqui nessas semanas de quarentena, não sei como encontra o seu coração, mas eu queria confortar você dizendo que nós estamos nos aproximando do Senhor que nos conhece desde antes da fundação do mundo, que antes mesmo de nós sermos gerados, já nos conhecia e tem a nossa vida nas suas mãos. É diante desse Deus que nós nos apresentamos, um Deus que nos chama de filhos, que nos chama de ovelhas, que diz que nunca vai deixar nada nos faltar e nos guiará mansamente para junto de águas tranquilas. É diante desse Deus que eu convido você a se apresentar nesse momento em que nós vamos orar juntos, pedindo que Deus conduza o nosso culto, que Deus receba a nossa adoração, que a sua palavra nos alcance, nos transforme e nos aproxime dele. Vamos orar, você aí e eu aqui. Pai, eu te agradeço, porque podemos estar juntos, mesmo estando separados fisicamente. Isso é possível não somente por causa da internet ou por causa da tecnologia, mas isso é possível porque o teu Filho Jesus um dia veio a este mundo, morreu numa cruz e fez-nos um só corpo, uma só família. E, Pai, nós somos chamados de teus filhos e de tuas filhas. Que o Senhor possa se apresentar para cada um de nós na noite de hoje como esse Pai preocupado e verdadeiramente interessado e envolvido no conforto, no crescimento e no amparo dos seus filhos e filhas. Que o Senhor possa nos ajudar a entender esse teu aspecto que nos cuida com tanto carinho, que o Senhor possa nos ajudar a confiar no Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a te enxergar, que teu Santo Espírito nos mova na tua direção e traga a nossa mente e o nosso coração até esse lugar de culto, que não é físico, mas que vai além de tudo aquilo que a gente toca, que transcende essa realidade e que nos une no sangue de Jesus. Que o Senhor seja presente em cada lar que está aqui comigo hoje, em cada família, que o Senhor seja entronizado, que o Senhor seja reconhecido como o Salvador da nossa alma, a causa da nossa existência. Sê conosco, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queria pedir que nesse instante Leila Lima possa nos conduzir na leitura bíblica num dos salmos mais conhecidos e mais queridos de toda a Igreja de Cristo, que é o Salmo 133. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 133 para acompanhar a leitura com a Leila Lima, direto da casa dela. Leila, por favor, nos conduza nesse momento de leitura. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Obrigado, Leila. Nós chamamos de louvor esse momento do culto em que nós cantamos ao Senhor algumas verdades que nós sabemos sobre Ele, que Ele revelou para nós sobre si mesmos. E quando a gente fala e canta sobre quem Deus é, toda a sua obra de criação e redenção que nós estamos envolvidos, nós somos confortados, nós somos alentados, nós somos cheios de esperança. Por isso que é importante que você participe desse momento de louvor conosco, como comunidade que somos, como aquilo que a Bíblia chama de congregação, porque nós somos um só corpo, apesar de sermos tantas partes hoje espalhadas e recolhidas em casa. Então, solte a sua voz, se envolva nesse momento de canção, que essas músicas possam ser as suas orações, possam ser aquilo que você tem aprendido sobre Deus e aquilo que você quer dizer para Deus na noite de hoje.
Que Deus nos conduza nesse momento de louvor e de adoração. Oi, pessoal, boa noite. Que prazer estar aqui mais uma vez com vocês, para a gente estar louvando junto, orando junto, para realmente ser corpo, né? E eu acho que, assim, ser corpo de verdade não importa se a gente realmente está juntinho ali, mas o que importa é que a gente está sendo corpo em Cristo. Você aí na sua casa, eu aqui, e que a gente venha entender esse privilégio, né, que a gente tem de, em meio a tudo isso, de meio a tantas incertezas, de meio ao caos, poder estar sendo vida na vida de outra pessoa. Então eu queria que esse momento de louvor a gente pudesse fazer exatamente isso. Que eu aqui da minha casa possa transmitir essa vida, essa luz que só o Senhor nos dá, a paz que excede todo entendimento, a tranquilidade, a leveza, a graça do Senhor. E que você aí da sua casa, numa só voz, possa somar nesse grande coro do corpo de Cristo, o louvor e a glória e a honra que é dada somente a Ele. Olha só como o Senhor nos conecta, o Senhor nos interliga, né? É esse corpo que bem ajustado está, ajuntado, né? E, enfim, eu quero convidar, então, você nesse momento a se desconectar de tudo que possa estar acontecendo aí na sua casa, né? Agora é um novo método, né, de culto ao Senhor. Então, vá se aquietando, desliga o café que está no fogo, não fica pensando nas próximas lives que estão vindo aí nesse domingão, e que a gente venha se conectar somente em Cristo, nesse corpo aqui que a gente está fazendo, para louvar ao santo nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigada pelo privilégio de te servir, de te honrar, de te louvar, Senhor, com o nosso dom, com a nossa voz, com o nosso coração, Pai. Nós sabemos que absolutamente nada que a gente faça, Senhor, vai ser comparado ao tamanho sacrifício e amor que o Senhor nos deu, Senhor, de bom grado, Senhor, gratuitamente ali na cruz, Pai. Mas mesmo assim nós queremos te agradecer, te dar honra, te dar glória, porque só Tu és santo, porque só Tu és digno, Pai. E assim como diz essa canção, Pai, eis aqui o Teu povo, presente, Pai, para dizer que só Tu és santo, Pai. Que possamos numa só voz entoar o nome do Senhor, entronizar o nome de Cristo, aí na sua casa e aqui na minha. Amém? É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, és bondoso, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Vamos lá? É o Teu povo aqui presente,
somos esse povo, né? Que privilégio. E a próxima música que a gente vai cantar é a música, não sei se todos conhecem, ela ficou um tempão famosa, é a música do Kleber Lucas, que fala Eu Vou Seguir com Fé. E eu acho que nesse momento de tanta incerteza, né, falar que isso, né, que o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu, né, só porque tudo isso está acontecendo, ainda assim a nossa vida está em Deus. E a gente sabe que pode tudo, né? E nele a gente encontra a nossa segurança, o nosso abrigo e a nossa paz. É uma música mais agitadinha, a gente só tá aqui com o teclado e a voz, mas você pode bater palma aí na sua casa. Enfim, fica à vontade e vamos cantar essa música, tá bom? Aí tem uma música aqui. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Eu sei que vai além das nuvens, o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Você sabe pra onde você vai? Amém. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que vai além das nuvens, o sol não deixou brilhar só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, na sua casa é filho de Deus. Amém. Bem, pessoal, agora acho que a próxima e última música é uma música do João Alexandre, que também fala sobre comunhão, né? Todas essas músicas a gente foi pescando aí sobre músicas que falem sobre comunhão. É uma música que a gente também não ensaiou muito bem, vamos ver do que vai dar, mas a letra é incrível, eu acho que ela vai abençoar muito a sua vida, como abençoa a nossa. Vocês vão ouvir, se depois vocês quiserem pesquisar a letra, se chama Paz e Comunhão do João Alexandre. Cuida do passarinho e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja
sementes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, desde que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, livre. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, livre. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, livre, cuida do passarinho e também do passarinho, eles esperam pelo teu amor. Amém. Agora é com você aí, Vandir. Amém. Como é bom poder cantar ao Senhor tudo aquilo que nós sabemos que Ele é e aquilo que Ele faz por nós. Isso é um momento precioso. É importante que nós, como Igreja do Senhor, não o desprezemos, não esquecemos nunca de cantar louvores ao nosso Deus. Na mensagem de hoje, eu queria compartilhar com vocês algo que eu descobri há alguns anos, que é uma palavra, uma expressão que designa aquela pessoa que se prepara para grandes catástrofes, sabe? Gente que se organiza na vida e dedica seu tempo a tentar prever quais são os equipamentos ou os meios necessários para enfrentarem grandes tragédias ou até mesmo o fim do mundo. Essas pessoas se autodenominam sobrevivencialistas. Nome difícil para eu falar, hein? É uma coisa meio complicada, mas são sobrevivencialistas, especialistas em sobreviver. Em 2017 eles ganharam um pouco mais de repercussão, embora não sei o quanto seja essa repercussão, porque se dizia que o mundo ia acabar naquele ano, algo muito parecido com aquilo que a gente tem ouvido aí nos últimos dias. E eles davam algumas sugestões, algumas coisas que você poderia ter em casa para enfrentar, no caso, o fim do mundo. E eles diziam, por exemplo, que você deveria ter nas suas coisas alguns sachês de sobrevivência, né, que é comida desidratada que poderia pelo menos durar para pelo menos 72 horas. Eles também recomendavam que você começasse a acumular prata, porque o dinheiro não valeria nada e provavelmente a prata seria a moeda de troca depois do fim do mundo. E chegavam a dar dicas como, por exemplo, que você deveria ter sempre um lençol de criança ali cheio de talco, porque o talco ele impediria que você fosse atingido pelos raios, os raios radioativos ou algo desse tipo. Tá? Então, existe gente que é preparada, ou melhor, acha que é preparada para nos ensinar a ter o mínimo necessário para enfrentar uma grande tragédia. Na verdade, se a gente parar para pensar um pouco, olhar o que é que tem acontecido, a gente tem se cercado de listas, né? Listas que falam o mínimo que você deveria conhecer na vida, ou os filmes indispensáveis que você deveria assistir, os lugares que você teria que ir antes de morrer, o que você tem que ter em casa no kit básico de segurança. E a gente tem visto também um movimento que fala sobre minimalismo, em que é importante a gente retirar os excessos, ficar apenas com o essencial, e aí você elimina despesa, elimina coisas, elimina atividades e fica só com aquilo que faz sentido para você. Tem sido um movimento do nosso mundo contemporâneo, essa tendência da gente olhar para as coisas que tem e ver quais seriam as coisas minimamente necessárias para a gente continuar vivendo. Parece que nessas últimas semanas que nós somos forçados a mudar a nossa rotina, essa pergunta tem sido ainda mais frequente. E, na verdade, a gente já tem chegado a algumas conclusões.
Muitas das coisas que a gente vivia, fazia ou achava que precisava, né, antes dessa reviravolta na história moderna ou contemporânea da nossa vida, hoje já não são mais tão fundamentais assim. A gente tem descoberto que aquilo que a gente achava que era básico não é tão básico assim. Acaba que a gente tem tirado alguns excessos aí da nossa bagagem e procurado ter realmente o mínimo necessário para viver. Na mensagem de hoje, eu queria que a gente pensasse sobre esse minimamente necessário, mas sob o ponto de vista espiritual. Quais são as coisas mínimas que eu preciso e que você precisa para encarar os desafios dos nossos dias, como eles se apresentam e como eles se apresentam no futuro, com aquilo que a gente tem? O que é que realmente não passa? O que é que realmente é fundamental quando a coisa aperta, quando os dias são difíceis? O que é que realmente vale quando, por exemplo, nós não podemos estar aqui reunidos presencialmente? Quando nós não temos acesso a todos os ritos que nós estamos acostumados, aos abraços, aos encontros no pequeno grupo? O que é que realmente fica? O que é que realmente vale? Para que a gente possa pensar um pouco sobre isso hoje, eu peço que você abra a sua Bíblia lá no livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 3 primeiro e depois o capítulo 10. Mas você pode abrir a sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, onde nós vamos ler primeiro o capítulo 3, os versículos 12 a 14 e depois nós vamos para o capítulo 10, tá bom? Diz assim a carta aos Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 23, quando ele diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, porque eu sei que ela nos alcança hoje com o mesmo poder do dia em que ela foi escrita pelo autor de Hebreus. Eu te peço que ela nos encontre onde nós estamos, com as nossas histórias, com as nossas necessidades, que ela nos humilhe diante da nossa incompreensão das coisas que são mais profundas e eternas, que ela nos ensine, que ela nos aproxime do Senhor, que ela nos faça mais parecido com Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar alguma vez na vida sobre a carta que foi escrita para os Hebreus. Existe alguma polêmica? Na verdade, não é nem polêmica, é uma discussão, já que isso não fica claro no texto da carta, sobre quem é o autor dessa carta aos Hebreus. Provavelmente era alguém que havia vindo da religião judaica, que conhecia muito do judaísmo e que estava ali escrevendo para uma igreja de judeus que foram convertidos ao cristianismo, judeus que encontraram Jesus e que por algum motivo estavam vivendo um tempo em que era necessário uma palavra exortatória, ou seja, um puxão de orelha, para que eles voltassem para o evangelho que eles haviam conhecido. Era muito comum, e lembra que não é difícil de entender isso, que os judeus, quando se convertessem, tentassem trazer alguns elementos da religião judaica para o cristianismo e às vezes tentavam judaizar aquilo que era cristão.
Isso gerava algumas controvérsias que precisavam ser explicadas pelos apóstolos para que eles entendessem o que a graça significava e o que a graça trazia para a lei. Sendo assim, alguns ritos que eram realizados no Antigo Testamento não fazem mais sentido no Novo Testamento. E a Carta aos Hebreus vai falar justamente sobre como algumas coisas do Antigo Testamento eram sombras daquilo que foi concretizado em Cristo no Novo Testamento. E esse autor é um dos autores mais misteriosos, porque alguns dizem que tanto conhecimento judaico e tanta ênfase na graça, na supremacia de Jesus, só poderia ser feita por um apóstolo como o apóstolo Paulo. Mas aí outros dizem, não, a linguagem é muito diferente da linguagem de Paulo. Os temas que ele traz são temas muito diferentes. Essa é uma questão menor, já que a grande ênfase da carta aos Hebreus é trazer luz sobre a supremacia de Jesus, sobre toda a criação e sobre como Jesus é a palavra de Deus encarnada. E ele vai fazer isso em dois momentos que são muito bonitos e claros e significativos, porque primeiro, até a metade do capítulo 10, o autor aos Hebreus vai falar sobre o fundamento. É como se fosse uma aula teórica, mas para ser teórica está muito longe, porque tem muita prática, tem muita relevância para a vida de quem lê. Mas ele vai apresentar os fundamentos do cristianismo e por que Jesus é maior do que toda a lei do Antigo Testamento. A partir da metade do capítulo 10, você vai observar que o autor aos Hebreus vai trazer as implicações práticas disso. Sabe essa relação que a gente sabe que existe entre teoria e prática? O autor de Hebreus tem muito manejo nessa apresentação. Ele sabe tornar isso muito vivo. Então, ele vai deixar muito claro na sua exposição que aquilo que a gente crê necessariamente traz mudança e causa impacto na maneira que a gente vive. Os dias que aqui os hebreus viviam, os hebreus convertidos, não eram dias fáceis. Você sabe que logo nos primeiros anos da igreja começa uma perseguição terrível contra os cristãos de dentro do judaísmo e de fora pelo Império Romano. Os cristãos eram vistos como uma ameaça à ordem e uma ameaça à religião pelos judeus. Então era todo tipo de oposição que começou muito sutil, mas que foi crescendo e se tornou extremamente cruel. Então é uma igreja que já enfrentava alguns problemas muito concretos que colocavam em risco as suas vidas. Não eram dias fáceis, já eram dias difíceis, já que ser igreja, ser seguidor de Jesus, discípulo de Jesus ou discípula de Jesus, nunca foi algo fácil. E é nessa carta que a gente chama de epístola, mas que não tem as características de uma epístola. A epístola é aquela carta que é escrita para toda a igreja, sabe? Para toda a igreja espalhada pela face da terra. Exemplo, a carta de Tiago é uma epístola geral, porque é para várias igrejas. Aqui a carta aos Hebreus é uma carta, mas não tem todas as condições, não reúne todas as condições técnicas, pelo menos, para a gente chamar de epístola. Mas é nessa carta que você vai ver algumas recomendações. João também faz isso, mas nós optamos por usar aqui o texto de Hebreus. Você vai ver algumas recomendações muito claras acerca do que estava acontecendo, dos perigos dos dias difíceis e o que é que as pessoas deveriam se apegar, o que é que o cristão ou a cristã deveria ter no seu kit básico de sobrevivência nesses dias tão maus, nesses dias tão terríveis. Primeiro, para a gente entender e chegar nesse ponto sobre o que é que a gente tem que carregar, sabe, né, como recomendação do autor aos Hebreus nesses dias tão complicados como esses que a gente vive, é importante perceber os perigos que essas pessoas estavam cercadas. Volta lá na sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 3. Eu mexi aqui na minha, mas aqui está. Hebreus, no capítulo 3. Veja que antes do texto que nós lemos, o autor de Hebreus vai ele vai pintar um cenário, vai falar sobre um contexto que torna mais vivo o texto seguinte. Ele vai dizer o seguinte, lá no versículo 12, né, ele fala para a gente ter cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, nem se afaste do Deus vivo. Só que antes disso, ele vai falar no começo do capítulo 3 sobre pessoas que se desviam do Senhor e que negam a sua história com Deus, que viram as costas para Deus.
Um grupo de pessoas, aqui é ilustrado com a situação de Moisés e o povo no deserto, que vira as costas para Deus, e quando as pessoas viram as costas para Deus, elas estão correndo alguns riscos. E aqui ele vai dizer que riscos são esses. Primeiro, tenha cuidado. Se tem cuidado, é porque tem que ter, é porque existe algum perigo. E aqui ele vai falar como é que esse perigo se apresenta. Você precisa ter cuidado quando as pessoas estão virando as suas costas para Deus, porque é possível que alguém que antes andava com Deus venha a ter o seu coração perverso, seu coração incrédulo e que se afastem do Deus vivo. Lá no finalzinho do versículo 13, ele fala que as pessoas devem se encorajar, né, para que de modo nenhum você seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, você vê aqui que o autor aos Hebreus tinha uma forte preocupação em que algumas coisas não acontecessem com essas pessoas quando os dias começassem a ficar mais complicados. Olha, é muito fácil que você, quando está envolvido numa geração ou num grupo de pessoas que viram as costas para Deus, é muito comum que você tenha um coração que se torne perverso, incrédulo, um coração que se torne ainda pior do que ele é naturalmente. A gente sabe que no Antigo Testamento, lá em Jeremias, a gente vê um diagnóstico do nosso coração que é muito forte, né? A gente escuta a seguinte afirmação: o coração humano é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração de um ser humano é muito, muito, muito ruim. Nem mesmo eu conheço o meu próprio coração. E aqui um dos riscos que eu enfrento quando vivo numa geração pervertida e corrupta é ser cada vez mais ser levado a um coração ainda mais perverso. Mas talvez você diga, eu não sou tão perverso assim. Eu queria dizer a você, sinto muito, mas você está errado. Você tem na sua natureza tudo aquilo que você precisa para ser alguém perverso. Você tem carne, você tem osso e você tem pecado. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa para ser mal, a gente nasce equipado. E esse é um risco que todos os dias eu corro. Lembra o que a Bíblia fala sobre o pecado? Fala que um abismo chama outro abismo. Alguém que está caindo no abismo, vai cair num abismo ainda mais profundo. Com pecado não se brinca, porque você está cada dia se afundando mais na sua própria natureza pecaminosa. É esse o caminho natural entrópico do ser humano, sabe? Se a gente for seguir somente o nosso coração, como dizem algumas pessoas, a gente vai se dar muito mal, porque todos os dias a gente vai ficar um pouquinho mais perverso. E como se não bastasse a perversidade, a gente vai ficar incrédulo. Gente ruim e gente que não crê. Sabe quando você vai ficando anestesiado? Você simplesmente só tem contato com as coisas desse mundo, e aí eu uso essa expressão que é tão desgastada no meio cristão, né? O mundo, só que aqui eu uso o mundo mesmo no sentido cosmológico. As coisas como elas são, dessa porta para fora, o sistema de valores, a maneira como as pessoas encaram a vida, a maneira como as pessoas encaram as circunstâncias. É muito comum que a gente vá se secularizando. Esse é um termo que a gente usa na teologia para falar sobre essa mente que exclui Deus da sua vida prática. E aí é muito comum que a gente simplesmente em determinado momento professe a fé cristã, professe que acredita em Deus, professa até que sabe que Deus é soberano, mas parece que nas nossas decisões, no jeito que a gente vive, nas nossas escolhas, no nosso mundo pessoal, Deus não existe. Então Deus passa a ser uma realidade fora de mim e fora das minhas questões pessoais. E isso é uma coisa que também vai acontecendo na gente de forma crescente. Ao mesmo tempo que meu coração vai ficando ainda pior, eu vou me tornando uma pessoa ainda pior, eu vou me tornando uma pessoa ainda mais incrédula. É essa a tendência do coração humano, é que cada dia a gente acredite menos. E aqui, um pouco mais na frente, você vai ver que esse coração vai ficando endurecido pelo engano do pecado.
Quando a gente fala sobre coração endurecido, a gente está falando sobre uma consciência que se torna cauterizada, sabe? A gente começa a não fazer mais discernimento entre o que é pecado e o que não é pecado. O pecado tem esse poder de cegar a gente, de não fazer a gente enxergar um palmo além do nariz e não enxergar nada além da satisfação temporal que ele traz. Então, o que é que tem? Qual é o problema? Né? E a gente começa a contemporizar algumas coisas que a gente sabe que não tem nada a ver com a fidelidade a Deus, ou com a fé em Deus, ou com aquilo que Cristo nos ensina a fazer ou a pensar como é justo, honesto, de boa fama, que traz algum louvor. E assim eu começo a fazer algumas concessões e começo a criar elaborações mentais para justificar esse modo de viver. E aí eu estou cercado de pessoas que pensam desse jeito. E aí eu estou encharcado desse tipo de pensamento. E cada vez mais o meu coração vai ficando endurecido. Então não faz mais sentido eu pensar em pureza como Jesus pensou. Não faz mais sentido eu pensar no valor da vida como Jesus valorizava. Não faz mais sentido eu pensar no cuidado ao próximo no jeito que Jesus pensava. E aí eu começo a achar, sabe, que a vida de A ou de B não vale tanto porque é um pouco diferente daquilo que eu defini que a vida vale a pena. Como assim essa pessoa vale o mesmo que eu? E aí eu começo a achar que ok, sabe, eu acumular tudo que eu posso de posses e de bens materiais e não olhar para a necessidade do próximo, porque o que vale é cada um lutar pelas suas próprias coisas. E eu tenho bons argumentos sobre isso. Meu coração está tão endurecido que a minha razão sabe explicar exatamente por que é que eu agarrei alguns pecados ali para serem meus pecados de estimação. E a tendência, o perigo que eu estou sujeito e que você está sujeito numa vida em que as pessoas viram as costas para Deus, é que cada vez mais o meu coração esteja pervertido, como o autor de Hebreus fala, esteja endurecido como ele adverte e ao mesmo tempo esteja ficando cada vez mais descrente e incrédulo nas coisas de Deus. Essa é a tendência do caminho humano quando a gente esquece daquilo que é mínimo necessário para manter uma vida espiritual saudável. Eu fico preocupado porque nós vivemos dias em que talvez você não tenha se preparado até aqui para enfrentar dias como esses que a gente tem vivido. Tem algumas horas que a humanidade enfrenta que ela precisa se deparar com a pergunta sobre o que é que realmente vale a pena, o que é que você realmente não pode abrir mão. E eu tenho pensado muito sobre, principalmente a nossa comunidade de fé, sobre se nós estamos preparados com o mínimo necessário para enfrentar as próximas semanas depois dessas que nós já vivemos até aqui. Uma certeza eu tenho, as coisas não vão voltar a serem como eram da noite para o dia. É muito difícil a possibilidade de nós estarmos todos juntos aqui logo de imediato. É muito difícil que eu possa conversar com você como eu conversava tomando um café assim que as coisas melhorassem. A volta vai ser gradual e nós precisamos ter o mínimo necessário para encarar os próximos tempos. Porque a tendência, se nós não nos prepararmos, é justamente cairmos num coração cada dia mais perverso, cada dia mais incrédulo e cada dia mais endurecido. E sabe quando é que você precisa tomar uma providência? Sabe qual é a hora que você precisa assumir uma postura e procurar as mínimas coisas necessárias para enfrentar com a atitude correta os dias que nos esperam, para cuidar da sua vida espiritual da forma que Deus nos ensinou? É hoje. É isso que o autor de Hebreus fala quando a gente lê aqui, por exemplo, no versículo 13 do capítulo 3 ainda. A gente ainda não entrou no capítulo 10. Mas veja o que é que ele fala aqui no capítulo 13, quando ele diz: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. No tempo que se chama hoje. Se eu perguntar a você o que é que você tem de tempo na vida, você não vai saber me dizer até quando você vai viver. Você não vai saber me falar o dia da sua morte. Você não vai poder resgatar o que você viveu
no passado, como eu também não. O que eu tenho, o que você tem, é apenas o dia de hoje. É o único tempo que eu disponho. É o único tempo que eu posso fazer alguma coisa. É o único tempo que eu posso tomar uma atitude. E é interessante que o autor de Hebreus faz questão de falar que é hoje, porque parece que ele sabe, e ele devia saber, a nossa tendência para a procrastinação. E a gente sempre usa o tempo como um desses argumentos mais eloquentes para a gente justificar não fazer alguma coisa ou esperar para tomar uma atitude. E quando ele fala hoje, ele fala do senso de urgência e da pontualidade e da possibilidade de você começar agora. Então, o que já foi, eu deveria ter sido, eu tinha que ter começado algumas coisas antes dessa quarentena, antes dessa pandemia, agora é tarde, eu não sei até quando eu vou viver. Esses argumentos perdem toda a força quando eu lembro que existe algo que eu posso começar a fazer hoje e agora. Eu lembro de uma frase de Confúcio que ele ensina o seguinte, ele diz que é muito mais fácil você se livrar de um mau hábito hoje do que amanhã. O autor de Hebreus, que estava aqui inspirado pelo Espírito, ainda melhor do que Confúcio, também nos dá esse toque. Comece hoje a tomar algumas atitudes que vão fazer diferente, que vão fazer diferença na sua vida daqui para frente. Você tem como reunir o mínimo necessário hoje. Lá em Hebreus, no capítulo 10, vamos voltar para lá agora. Veja como é que ele chama esse tempo em que você pode tomar uma atitude e eu também. Lá no capítulo 10 de Mateus, no versículo 25, ele diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vocês têm que tomar uma atitude hoje, e se vocês estão procrastinando, deveriam deixar de procrastinar, porque conforme se aproxima o dia, vocês deveriam ter ainda mais urgência de assumir essas atitudes. E que dia é esse? Esse dia é o dia que é chamado o dia do Senhor. Nós não temos todos os detalhes sobre isso, mas é o dia da volta de Cristo. Quer você acredite ou não, Jesus disse que iria nos preparar lugar, que iria até o Pai e que voltaria para buscar a sua igreja. E a previsão que o próprio Jesus faz e que depois os livros escatológicos e as profecias escatológicas trazem para a gente, não são muito otimistas na maneira que enxerga o passo que o mundo vai andar, não. Lembra que a gente falou aqui sobre pessoas que viraram o rosto para Deus e os riscos que isso trazem para todas as pessoas de criar cada vez mais corações perversos, incrédulos e endurecidos? A tendência é que tudo isso piore. É por isso que é hoje esse dia, porque o dia do Senhor está se aproximando. E aí eu pergunto a você, quando é esse dia? Muitas pessoas têm me perguntado frequentemente, todas as conversas que a gente tem por telefone, se eu acho que é o fim do mundo, se eu acho que Jesus está voltando. E eu queria dizer a você que o mundo começou a acabar desde que Jesus voltou para o céu. Nós já estamos caminhando para o fim, não do mundo, mas para o fim dessa era como ela é, para o dia do Senhor e a volta de Cristo. Esses são alicerces da fé cristã. É o que move a nossa esperança. E se você tem dúvidas disso, leia comigo lá 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 a 5. Veja o que é que ele fala para a gente sobre esses dias, últimos dias, perto do dia do Senhor. Saiba disso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, para dar tempo você abrir. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando
o seu poder. Afaste-se desses também. Você ouviu aqui esse raio-x que Paulo faz para Timóteo sobre as pessoas nos últimos dias? Pessoas arrogantes, amantes de si mesmos, loucas por dinheiro, pessoas irreconciliáveis, briguentas. Isso parece ou não parece a capa de qualquer portal de notícias que você abriu hoje e que vai abrir amanhã? Se você tem dúvidas sobre quando é esse dia de Jesus, se está perto ou longe, saiba que todos os dias nós nos aproximamos um pouco mais. E o mundo que a gente vive é um mundo que é desse jeito. E nós fazemos parte desse jeito de viver. Nós estamos envolvidos com isso. Isso está em nossa volta o tempo inteiro. Isso acaba influenciando a minha forma de compreender o mundo, a minha forma de raciocinar a minha existência, de tomar os meus processos decisórios. Sabe, isso acontece me encharcando também e isso acaba a fazer parte de mim de alguma forma. É por isso que o autor de Hebreus lembra, olha, o perigo é esse. O mundo que vocês estão caminhando é para um mundo muito difícil. O mundo não vai ser fácil. As coisas não vão ser tranquilas, os princípios vão ser distorcidos. As coisas, o que era bem vai ser chamado de mal e o contrário também. Então vocês precisam tomar algumas atitudes hoje para que vocês possam passar por isso com o mínimo necessário na sua mala de ferramentas, sabe? Para enfrentar esses dias que vão ser difíceis. E é nesses dois textos bíblicos que a gente vai ver as instruções do autor de Hebreus para que a gente viva e encare esses tempos tão difíceis assim. Primeira coisa que você vai ver comigo aí, tanto no texto do capítulo 3 quanto no capítulo 10, eu vou abrir aqui novamente, é que dois elementos que são quase sinônimos aparecem como sendo fundamentais. Volta lá para o capítulo 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Nós nos tornamos participantes de Cristo. Lembra que ele começou esse capítulo dizendo, olha, cuidado, irmãos, porque os dias são maus, vocês podem se tornar mais perversos, mais incrédulos, mais endurecidos, e para que isso não aconteça, vocês precisam fazer algumas coisas, e uma delas é que vocês mantenham a confiança no Cristo que um dia alcançou vocês. Se agarrem nisso, se apeguem nisso até o fim. Sabe aquela madeira que tem Jack e Rose e Rose lá no Titanic, que só coube ali Rose e cabia Jack, e ela se agarrou ali para salvar a sua vida? Eu, quando penso na palavra apegar e se apegar à confiança, é como se a gente se agarrasse à confiança como sendo realmente a nossa tábua de salvação. Porque se não for pela confiança, não tem outro meio de sobreviver. E é essa aqui a recomendação que o autor de Hebreus dá para a igreja. Olha, vocês quando estiverem passando por isso, se apeguem na confiança de vocês. E é interessante porque no texto bíblico, confiança tem muito a ver com a atitude pública, sabe? Uma atitude de você não ter reservas, de você se jogar por completo, de maneira franca. Então você não tem subterfúgios, é uma relação transparente de entrega sem reservas. Então se apegue nisso, se entregue a isso, se agarre nessa crença que você já teve um dia em Jesus. Lembra que aqui ele fala disso, né, como sendo algo que foi tido no princípio. Os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo sabem que a gente não tem uma relação com Deus linear. Sabem que a gente tem dias de altos e baixos, sabe que tem dias que a gente tem saudades de como as coisas eram no passado e de como o nosso coração ardia de amor a Jesus. E aqui nós somos instados, desafiados a procurar de volta esse amor, a confiar como a gente já confiou naqueles momentos da nossa história. E isso é exercício de prática, é algo que eu preciso decidir fazer, é algo que eu preciso me envolver, não vai voltar como um sentimento, acontece também a partir do meu empenho nisso. Então eu cultivo em mim também a confiança em Cristo que eu tive no passado. Agora, às vezes a gente tem essa saudade e passa.
E a gente não toma nenhuma providência acerca disso. E eu estou cansado de ouvir pessoas me dizerem, pastor ou Vandi, como me chamam aqui, olha, eu sei que no passado eu já tive uma relação tão boa com o Senhor, já tive uma relação tão boa com Jesus, não sei o que houve, não sei onde se perdeu. Quais são os passos que você tem dado para retomar essa relação? Pensa numa relação cordial, fraterna entre você e um amigo. Sabe, um amigo que você não vê há muito tempo, e agora na quarentena eu estou tendo contato com um monte de gente que eu não via. Para ter uma ideia, tem um grupo agora da minha alfabetização. Mas pensa nesses amigos que você não via. Se você quiser retomar o contato, o que você precisa fazer? Você precisa cultivar, você precisa ir atrás, você precisa conversar, você precisa relembrar os bons momentos que conectavam vocês. Se você não sabe por onde começar, tenta começar por aí, para reacender e reavivar essa confiança que ficou perdida no tempo e que ficou lá atrás. No capítulo 10, você vai ver a figura da esperança, como sendo também fundamental para a gente viver esses dias sem colapsar, uma palavra que está sendo tão usada agora nos nossos dias, né? E aqui ele fala no versículo 23, no capítulo 10, apeguemos-nos mais uma vez, como se fosse uma tábua de salvação, com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Se apegue na esperança, não desista daquilo que você sabe sobre Deus. Sabe, não esqueça, se agarre nisso. É interessante aqui porque, é quase um fun fact, mas no capítulo 10, o autor de Hebreus vai lembrar aquilo que é fundamental, que não vai passar. A fé, o amor e a esperança. Então, se a gente tem algo que pode nos dar alívio nesse momento difícil, é justamente a esperança. E não é porque ela é a última que morre ou porque quem espera sempre alcança. É porque a esperança nos livra do medo da morte. Porque a esperança, ela é ancorada nas palavras de Jesus, quando ele diz que voltará. Porque a esperança é amparada na certeza que Jesus morreu e ressuscitou para as coisas voltarem a ser como deveriam ser. Isso é que deveria encher nosso coração de esperança. Se isso são palavras vazias para a gente, tem algo errado e tem algo a ser consertado na nossa relação com Deus. Por isso, não esqueça a sua esperança. E é importante, e aí a gente volta mais uma vez para o capítulo 3, eu sei que hoje a gente está para lá e para cá na carta aos Hebreus, mas no capítulo 3 agora vamos falar de coisas ainda mais práticas. Né? Já falamos sobre confiança e esperança, tem que estar aí no seu kit básico de sobrevivência. Confiança e esperança são fundamentais, coloca ali no fundo da mala. Só que tem outras coisas. Aqui no versículo 13 do capítulo 3, quando ele falou sobre os perigos, né, de um coração endurecido, incrédulo e perverso, ele diz, ao contrário disso, ao contrário de vocês endurecerem o coração de vocês, ficarem cada dia mais incrédulos e cada dia piores, vocês devem se encorajar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido o coração. Vocês devem se encorajar uns aos outros todos os dias. O poeta já dizia que é impossível ser feliz sozinho. Só que aqui as escrituras são ainda mais profundas, porque afirmam que é impossível viver nesse mundo sozinho. Você precisa de pessoas que encorajem você. Você precisa de pessoas que, quando você está amedrontado, entristecido, tem alguém que diga, vamos, levanta, bora, hoje você precisa de mim e pode ser que amanhã eu precise de você. Sabe, e quando a gente entra nesse tipo de relação de encorajamento, não é somente palavras motivacionais. Aqui a gente está falando de um envolvimento tão real, onde existe vulnerabilidade e existe o suporte e o apoio. Só recebe encorajamento quem se coloca vulnerável. E só encoraja quem se despe de seu orgulho e da sua soberba e vai junto com o vulnerável tirá-lo daquela situação de medo. E é esse o chamado que o autor de Hebreus faz aqui. Olha,
desçam das plataformas de vocês, do salto de vocês, vão para o chão da fábrica e que ninguém está numa situação fácil não. Olhem para o lado, está todo mundo amedrontado, então vocês precisam que uma pessoa encoraje a outra. Não ache que as coisas estão boas para todo mundo, se envolvam nesse ministério de encorajamento. Lá no capítulo 10, no versículo 24, ele vai dizer: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Eu gosto da tradução que diz assim, e que a gente perca tempo, que a gente se envolva e gaste tempo pensando em formas de incentivarmos uns aos outros a nos amarmos e a praticarmos boas obras. Porque aqui a questão não é somente você estar lá disponível, né? A gente vive uma época em que a gente parece que entendeu que fazer o bem é não fazer o mal. Eu não quero o mal de ninguém, mas não venha aqui comigo. Aqui a recomendação é gaste energia, gaste tempo, se mobilize, se envolva, faça alguma coisa, gaste tempo pensando em formas que vocês possam ter atos de amor, gestos de amor, em que vocês possam ter obras de amor, práticas do amor. Gastem tempo com isso, se envolvam, coloquem a sua mente para funcionar nesse sentido. Que não seja algo somente teórico, cantado ou da boca para fora, mas que vocês tenham ideias juntas. Sabe, brainstorm que a gente tem em empresa, às vezes, para buscar soluções? Imagina aí que a gente começasse a cumprir o princípio bíblico e a gente se encontrasse e dissesse: e aí, qual é o bem que a gente pode fazer hoje? Qual é o ato de amor que a gente pode fazer hoje? Para quem? Para você, para mim, para alguém de fora? Como é que a gente vai colocar em prática esse amor? É interessante, né? Porque quando a gente começa a ver como fazer para enfrentar esses dias difíceis, corrompidos ao redor, lutar contra um coração perverso, incrédulo e endurecido, a gente começa a ver que o outro está sempre envolvido nisso. Então, além de confiança e esperança, que vem daqui para cá, eu preciso me envolver no encorajamento com as outras pessoas e eu preciso praticar algumas boas... eu preciso me envolver na prática das boas obras, sair da retórica, porque se eu não faço, se eu não me envolvo, eu vou apenas ser um ótimo orador sobre um assunto, mas eu não conheço, eu não experimentei esse amor. Eu não experimentei o que é essa prática do amor e de amar as pessoas. É só assim que eu começo a ouvir sobre o meu pecado, é só assim que eu começo a ser confrontado com a minha perversidade, que eu começo a desmontar a minha incredulidade, porque eu começo a ver Deus fazer coisas por meio do amor que eu não conseguiria de outra forma. Eu preciso estar envolvido de maneira muito prática nisso. E é interessante porque eu poderia simplesmente dizer: eu faço sozinho. Eu sou alguém que faz caridade sozinho. Sozinho não serve, sabe? Sozinho talvez sirva no sentido instrumental e prático, no sentido funcional que a pessoa vai receber o produto que você está oferecendo. Mas é muito mais especial e muito mais solidificante para a minha espiritualidade se eu faço isso com outras pessoas. É por isso que o Eclesiastes diz que é melhor serem 2 do que 1 e que ninguém pode com um cordão de 3 dobras, porque é importante eu caminhar junto com outras pessoas. E isso fica ainda mais forte e inquestionável quando eu vejo no versículo 25: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo algumas pessoas têm feito, mas que a gente procure se encorajar ainda mais quando o dia se aproxima. Então, o que o autor de Hebreus está aqui querendo que essas pessoas entendam é que fé é algo que a gente cultiva junto, que crescimento é algo que a gente faz junto, que a gente foi chamado para estar envolvido. Então, não deixe de congregar. Nesses dias que nós estamos vivendo isolados, essa é uma grande tentação, sabe? Eu sei que é muito ruim, às vezes, a gente ficar na frente da tela de um computador, ali numa reunião no Zoom, para participar de um PG, porque a gente já fez muitas reuniões online. Mas é importante a gente entender que essa conexão entre eu e você, entre todos nós, é que é fundamental no nosso kit de necessidades básicas, para que a gente consiga passar por esse tempo com a nossa espiritualidade sempre crescente.
É isso que vai nos ajudar a não termos um coração cada dia mais perverso, cada dia mais incrédulo, cada dia mais endurecido. Nós precisamos caminhar juntos. Então, aqui o meu pedido pessoal, como pastor dessa igreja, é que você se envolva com a comunidade. Isso é fundamental para você. Isso é uma ordenança bíblica que vai fazer bem para você e para a sua família. É por isso que o autor de Hebreus diz, não deixe de participar desses encontros como é costume de alguns. E é interessante porque esses encontros não são esse encontro que a gente está tendo aqui agora não, onde eu falo e você escuta. É um tipo de encontro onde você pode encorajar o seu irmão e eu posso encorajar você. É um encontro de encorajamento mútuo. Isso acontece quando a gente se encontra em pequenos grupos, quando eu ligo para você e sei da sua vida. Então sai um pouco da sua confortável poltrona do seu Netflix e tente se envolver com outras pessoas além da sua casa, principalmente nesses tempos que nós estamos tão distantes fisicamente. Se envolva com essas pessoas, sabe? E dentro desse envolvimento é muito interessante porque o autor de Hebreus diz, olha, que vocês se motivem aí, pensem formas de vocês colocarem em prática esse amor, que não fique só na retórica, que não fique só no encorajamento, mas que vocês façam coisas, sabe, que a prática de vocês possa ser gestos desse amor. E é interessante porque você vai ver os exemplos de como isso se manifesta lá em Hebreus no capítulo 13, no finalzinho. E eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus no capítulo 13. E aí você vai lendo comigo e você vai vendo as coisas que vão sendo apresentadas como sendo a prática do amor na vida das pessoas, na minha vida e na sua vida. Então ele vai falar assim, seja constante o amor fraternal. Lembra que Jesus falou que nos últimos dias o amor esfriará. Então, em contrapartida, conforme o amor da humanidade vai esfriando, nós que dizemos que seguimos a Jesus, que somos discípulos e discípulas de Jesus, estamos envolvidos em fazer valer e acontecer esse amor que é o amor fraternal. E aí ele vai dizer, não esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem saber, alguns acolheram anjos. Não esqueça da hospitalidade. Eu sei que alguns devem estar pensando assim, como assim? É para ficar em casa, não é para fazer visita, isso é furar a quarentena. E ultimamente quem fura a quarentena está sendo cancelado na internet e perdendo até contratos de publicidade, né? Mas aqui o princípio vale além do sentido de receber pessoas em casa. Mas quando eu abro a porta da minha casa para as pessoas participarem da minha vida e desfrutarem comigo daquilo que Deus tem me dado, eu estou sendo generoso, eu estou trazendo pessoas para a minha intimidade, eu estou colocando a serviço do reino, que são as pessoas do reino, aquilo que Deus tem me dado. Então, o princípio vale para períodos de isolamento e também, claro, se Deus quiser, em períodos pós-pandemia, em que nós poderemos abrir a porta das nossas casas e praticar a hospitalidade clássica, que é receber uns aos outros em casa, como se fosse a casa do outro. Isso é um gesto prático de você exercer obras de amor, né? Práticas desse amor. No versículo 3, você vai ver uma outra coisa que é muito tendência na fala de hoje em dia. Que ele vai dizer, lembrem-se dos que estão na prisão, como se fossem aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês estivessem sendo maltratados também. Olha, lembre dos prisioneiros, das pessoas que estão sofrendo, lembre dos maltratados, das pessoas que estão sofrendo, lembrem dessas pessoas usando um critério, como se fosse você. O autor de Hebreus aqui é muito cirúrgico nos exemplos, né? Porque é muito fácil eu ter empatia, que é o termo da moda, compaixão, que é o termo mais bíblico, das pessoas que eu gosto ou das pessoas que são autorizadas ou são corretas diante da sociedade, né? Mas quando eu falo assim sobre eu ter compaixão da pessoa que está encarcerada porque está cumprindo a penalidade de um erro que cometeu, eu estou elevando essa empatia à 10ª potência. Mas aqui Paulo diz, olha, Paulo não, eu já estou dando a minha opinião sobre o autor, que não é essa, por sinal, mas o autor de Hebreus está dizendo, pratique essa empatia de verdade, cuidem dessas pessoas como se fossem vocês, se você estivesse no lugar dele,
o que é que você gostaria que fosse feito por você? Se você estivesse sendo maltratado, o que você gostaria que fosse feito por você? A gente tem lido inúmeras reportagens que nesse período de quarentena, pessoas que já são vulneráveis estão ainda mais vulneráveis. Pessoas que já sofriam estão ainda mais, sofrendo ainda mais. Pessoas que viviam sob o fantasma da violência doméstica estão agora trancadas dentro de casa com seus algozes. O que é que você gostaria que fizessem por você? É um bom começo de pergunta para que você se envolva. E é interessante porque leva a gente ao envolvimento. A recomendação é para que a gente não fique na nossa, é para que a gente saia do nosso quadrado e a gente se envolva de forma prática com as outras pessoas. No versículo 4, ele vai falar sobre família. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Cuide do seu casamento, cuide da sua família, olhe para dentro da sua casa. Isso é forma de você praticar gestos de amor. Isso você pode conversar com as outras pessoas também, compartilhar, orarem juntos sobre isso, prezarem por esse assunto tão importante. No versículo 5, ele vai dizer o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Você se você quer ser alguém que pratica as obras de amor, as obras que realmente fazem sentido, que você não ame o dinheiro, que isso não seja a causa da sua vida, que você não tome decisões só por isso, que você não viva para guardar dinheiro, mas que você possa cultivar um coração grato, contente, sabe? Que você saiba olhar para aquilo que Deus tem dado para você e ser agradecido, ser contente com aquilo que Deus tem entregue nas suas mãos e não entrar em colapso com aquilo que a gente não tem. Então, cultive esse coração que você vai estar tomando aí atitudes que são obras de amor, práticas amorosas. No versículo 5, você vai ver ele dizendo, eu já falei que foi do versículo do amor ao dinheiro, mas no versículo 7, lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Não esqueçam daquelas pessoas que investiram tempo, atenção e cuidado na sua vida. Eu sei que para um pastor falar isso parece que a gente está falando em causa própria, mas isso se aplica a mim, se aplica a você, se aplica à igreja de Cristo. A gente não deve esquecer daquelas pessoas que nos instruem, a gente não pode virar as costas para aquelas pessoas que participaram da nossa formação espiritual, que investiram tempo e atenção na vida da gente. Lembre das coisas boas que ela fez, dos bons ensinamentos. É muito fácil a gente reunir todos os defeitos, todos os problemas e dizer, olha, não presta. Mas aqui o autor de Hebreus sabe dessa nossa inclinação natural e ele diz, olha, lembre das coisas boas e lembre dessas pessoas. Os ampare de alguma forma. E aí ele vai continuar falando, no versículo 8, ele vai dizer, no versículo 9, não se deixem levar pelos diversos ensinamentos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Vocês devem buscar não serem religiosos, sabe? Vocês devem buscar se alimentar da boa doutrina, o que é que a Bíblia diz, o que é que Jesus me ensinou, o que é que o Evangelho traz de boa notícia. Então, se apegue menos à novidade, não vale tudo para se ver livre desse sofrimento, não vale negociar aquilo que é inegociável, não vale distorcer a revelação de Deus, sabe? Não vale eu me envolver em todos os ciclos e correntes de oração se eu não tiver uma espiritualidade sadia e uma boa doutrina. Então, se fundamente naquilo que Deus revelou para a gente por meio da sua palavra. No versículo 16, eu já estou acabando, ele diz, não esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. De que adianta você se envolver em 50 dias de jejum se você é alguém que não olha para o lado, para a necessidade do seu próximo e você tem para repartir e não reparte? Não faz sentido. As suas atitudes estão sendo inócuas, vazias. Não tem o menor sentido a gente proceder assim. Reparta aquilo que você tem. Não acumule desnecessariamente.
No versículo 17, por fim, ele vai dizer: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Ouçam os seus líderes. Não saiam ouvindo todo tipo de voz que tem por aí. Procurem crescer, cuidem uns dos outros, repartam. O que o autor de Hebreus está mostrando para a gente aqui é que não faltam meios da gente colocar em prática o amor. E é esse o desafio que eu quero fazer a você. É que você prepare o seu kit de sobrevivência para os dias difíceis que nós ainda vamos enfrentar. Você não vai conseguir sozinho. Você vai precisar ser encorajado. Você vai precisar encontrar com pessoas. Você vai precisar praticar obras de amor. Você vai precisar suportar um ao outro. Nós vamos precisar ser igreja, se nós quisermos passar por esses dias de forma saudável. Por isso, se você está sozinho, eu digo a você, o tempo é hoje de você mudar o seu rumo, porque se aproxima o dia. Não importa como foi até ontem, não importa quanto tempo você tem pela frente, mas hoje é o tempo de você caminhar junto com a Igreja de Cristo, com pessoas tão falhas como você, com pessoas que todos os dias encontram os seus próprios problemas, seus próprios defeitos, mas todos os dias estão dispostos a encarar essa vida com a graça que Cristo nos dá. Você vai ser sempre muito bem-vindo na nossa comunidade de fé. Nós estamos aqui para caminhar com você. Nós estamos nos preparando para oferecer todo o suporte para que a gente possa se pastorear e se cuidar mutuamente, uns aos outros. Venha conosco, participe conosco, venha buscar coragem com a gente, venha procurar exercer as obras de amor conosco. Foi assim que Jesus disse que a sua igreja seria reconhecida, quando nós nos amássemos uns aos outros. Queria orar com você agora. Feche seu olho, vamos falar com Deus. Pai, eu te peço que o Senhor nos visite onde nós estivermos, que o Senhor nos convença de tudo aquilo que o nosso coração perverso, endurecido e incrédulo tem construído na nossa mente e nos nossos sentimentos. Que o Senhor coloque por terra, que o Senhor faça nascer no nosso coração o senso de urgência e de necessidade de conectar-nos uns aos outros hoje. Que o Senhor possa nos dar essa coragem, que o Senhor possa nos dar essa humildade, que o Senhor possa nos dar esse desejo de envolvimento verdadeiro. Nos ajude como igreja a passar por isso unidos, fortalecidos no Senhor, agarrados na confiança e na esperança. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos chegando ao final do nosso culto de celebração. Queria agradecer pelo seu tempo. Eu sei que hoje eu fui um pouco além. Na próxima semana o tema vai ser bem parecido com esse. Eu sei que a gente deu uma suspendida nos encontros transformadores de João. No momento oportuno, ele vai voltar. Mas eu queria dizer a você que você tem todos os meios de comunicação da igreja, das redes sociais, site, e-mail, para entrar em contato conosco e dizer que deseja se conectar. Eu sei que tem algumas pessoas na fila de espera, que não é fila de espera, é só o tempo da gente se ajustar, mas nessa semana nós já vamos começar uma nova forma de conexão e no próximo domingo eu posso explicar um pouco melhor, mas eu queria que, se você tiver interesse, você pode já mandar uma mensagem para a gente. Nesses tempos de quarentena, nesses tempos de isolamento, esse convite é aberto a todo mundo do Brasil inteiro que quiser participar. É lógico que se você tem a sua igreja, você deve procurar a sua igreja. Tá? Mas se você está sem igreja, se você está sem comunidade de fé, você é muito bem-vindo a participar aqui dos nossos grupos de encorajamento. Tá bom? Eu conto com vocês, as pessoas que fazem parte da nossa igreja. Essa mensagem ela é exortativa e encorajadora. Exortativa porque, se você não está conectado, é importante que você entenda essa importância, para ser bem redundante. Eu espero você lá, tá bom? Logo depois aqui do culto, da oração final, eu queria encontrar vocês numa live lá no Instagram da igreja, @IPLiberta. Sabe aquele cafezinho que a gente tomava aqui na frente? Então, recebi a ideia de que a gente pode tomar esse cafezinho lá no Instagram, meia horinha, bater um papo, falar um pouco sobre a mensagem. Eu vou estar esperando você lá assim que encerrar essa oração no Instagram, @IPLibertas, tá bom?
Deus abençoe a todos. Eu quero orar por você, orar pela sua família e aí logo depois nós estamos despedidos. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse tempo aqui tão especial em que podemos ouvir a tua voz, cantar ao Senhor, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu te peço que o Senhor visite cada lar que está participando conosco desse culto, que o Senhor possa chegar com graça, com paz, com confiança e com esperança. Que o Senhor possa guardar a nossa saúde, que o Senhor possa nos dar vitória contra essa doença terrível que é esse novo coronavírus, que o Senhor possa dar iluminação à ciência para que ela possa encontrar caminhos que nos ajude contra todo esse mal que nos sobreveio. Nós também acreditamos nos milagres e acreditamos que o Senhor pode transformar a história com estalar de dedos. E nós te pedimos isso, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da tua criação, que o Senhor tenha misericórdia desse planeta, que o Senhor abrevie o nosso sofrimento, que o Senhor nos traga luz, que o Senhor nos traga esperança, que o Senhor nos ajude a encarar isso tudo como sendo algo que vai passar. Eu te peço pelas famílias que estão enlutadas, que o Senhor leve conforto, que o Senhor leve consolo, que o Senhor fortaleça, Pai, o seu ânimo para encarar os próximos dias. Que o Senhor seja com a nossa comunidade, que possamos nos unir ainda mais, eu te peço mais uma vez, que o Senhor possa ser com a saúde de todos nós, que o Senhor possa nos dar a inteligência e o discernimento para sermos cuidadosos com as nossas famílias, que possamos realmente agir com a consciência que o Senhor nos deu como pessoas que são criadas à tua imagem e semelhança. Te peço especialmente pela vida dos nossos médicos que estão na linha de frente, que o Senhor possa também dar a eles sabedoria, vontade, coragem e amor pelas pessoas que eles estão lidando. Eu te agradeço por essas vidas também, Pai. Eu te peço pela vida do Galhazi, que continua ali naquele hospital, que ele possa ser plenamente restabelecido, que ele possa estar conosco aqui o mais rápido possível, aqui que eu falei, aqui fora pelo menos, com a sua saúde plena, agradecendo ao Senhor pelo livramento. Usa os médicos, usa a equipe, fala com eles, sê com eles também. Sê com todos nós nessa semana, nos dando sabedoria, discernimento para os desafios que temos pela frente. Traz para nós provisão, nos ajude a sermos generosos, nos ajude a sermos cuidadosos e contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus seja com todo o seu povo aqui e espalhado pela face da terra para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe e eu encontro você lá no Instagram, @IPLibertas. Boa semana a todos.